Bom dia, tudo bem? Bom, espero que todos estejam bem, todos estejam cumprindo, levando a sério esse período que a gente está enfrentando aí, né, do Covid-19. Não está sendo fácil para ninguém, mas a gente está tendo que se adaptar e logo logo isso tudo passa e a gente volta para nossa normalidade, tá bom? Bom, mas hoje na nossa videoaula eu gostaria de abordar dois assuntos muito importantes com relação à questão de pesquisa científica, né? O que eu gostaria de abordar? Primeiro, qual que é a diferença de um assunto e de um tema de pesquisa? Você sabe me dizer? Né? Porque quando eu pergunto, às vezes eu vou começar a fazer as primeiras discussões acerca do tema, sobre a temática, problemática de pesquisa, e a primeira abordagem que eu faço é: qual é o seu tema? Sobre o que você quer falar na sua pesquisa? E aí eu sempre me deparo com algumas dúvidas bastante clássicas. Quais dúvidas? A pessoa ela não consegue diferenciar o que é um tema de pesquisa e o que é um assunto de pesquisa. Então, quando eu faço a primeira abordagem, né, eu pergunto sobre o que você quer falar na sua pesquisa. E aí a pessoa me diz assim: olha, a minha pesquisa, o meu tema é Lei Maria da Penha. Eu recebo no projeto lá Lei Maria da Penha no lugar do tema. Então, isso demonstra para mim que ele tem dúvidas com relação a criar efetivamente um tema. Porque a Lei Maria da Penha, ela é um assunto de pesquisa. Dentro do assunto Lei Maria da Penha, a gente pode ter vários desdobramentos de pesquisa, né? Dentro do assunto Maria da Penha, a gente pode ter vários temas de pesquisas com abordagens completamente distintas. Então, é importante que a gente saiba diferenciar. Quando a gente está falando de um assunto, a gente está falando de algo macro, algo grande, né? Dentro deste assunto de pesquisa, podem se dar vários assuntos, várias abordagens, né? Várias temáticas podem ser abordadas sobre um assunto maior. Então, por exemplo, exemplificando, Lei Maria da Penha é o assunto. Ótimo. E sobre o que você quer falar dentro do assunto Lei Maria da Penha? Aí você pode me dizer: ai, professora, eu gostaria de fazer um levantamento, eu gostaria de fazer uma pesquisa acerca da eficácia da Lei Maria da Penha no combate à diminuição dos crimes de feminicídio. Se a Lei Maria da Penha tem alguma contribuição concreta e direta com a minimização dos casos de feminicídio no Brasil, né? Então, esse seria um recorte que você daria dentro do assunto Lei Maria da Penha. Você quer tratar a questão do feminicídio e saber se a Lei Maria da Penha tem algum tipo de contribuição para a diminuição dos casos de feminicídio. Ótimo, isso você já está começando a ter um direcionamento. Você ainda pode direcionar mais ainda, você pode focar ainda mais, você pode focar com relação à temporalidade, você pode focar com relação à espacialidade e sobre o seu objeto. Por exemplo, o que seria fazer um foco espacial do espaço da sua pesquisa, do delineamento da sua pesquisa? A espacialidade de pesquisa significa a abrangência, né? Você quer falar sobre a Lei Maria da Penha e sobre a questão da diminuição dos casos de feminicídio no Brasil? Ou você quer fazer no Mato Grosso? Ou você quer fazer esse levantamento em Cuiabá? Ou dentro da Delegacia Especializada da Mulher? Isso tudo são recortes de espacialidade que você pode dar para a sua pesquisa. Dependendo do que você está pesquisando, esses recortes eles são importantes para facilitar o seu processo de pesquisa, porque senão se torna às vezes uma coisa, né, que você tem muita dificuldade de finalizar. Quando a gente fala, por exemplo, de processo de pesquisa, de recorte de pesquisa temporal, né, eu posso analisar, por exemplo, a Lei Maria da Penha e a questão do feminicídio, da diminuição do combate ou de minimização dos casos de feminicídio sobre o aspecto brasileiro, como eu falei, a espacialidade brasileira, estadual, nacional ou de um órgão específico, da Delegacia Especializada da Mulher. Mas se eu for analisar essa Delegacia Especializada da Mulher, por exemplo, em Cuiabá, e eu for fazer esse levantamento
desde quando a lei surgiu até hoje, eu posso demorar anos para conseguir esse levantamento. Então eu posso delinear a temporalidade da minha pesquisa. Então, por exemplo, eu posso fazer um levantamento dos últimos 3 anos, dos últimos 2 anos. Eu posso fazer um levantamento temporal, por exemplo, dos casos de feminicídio que utilizaram a Lei Maria da Penha dentro dos casos de feminicídio, e que para saber se teve ou não diminuição, se realmente depois da lei essa diminuiu ou não, ou contribuiu para diminuir, enfim. Não sei qual vai ser a sua análise, mas você também pode limitar a temporalidade, né? O tempo de análise da sua pesquisa, o tempo em que você vai fazer a abordagem ou que você vai coletar dados, né? Pode ser desde que surgiu a lei, pode ser dos últimos 3 anos, do último ano. Eu não sei. O pesquisador é que determina a temporalidade da sua pesquisa. E uma outra forma de você delimitar ainda mais é você ter um olhar diferenciado sobre o seu objeto de pesquisa. Ou seja, é importante que você saiba efetivamente qual é o seu objeto de pesquisa, qual o seu foco de pesquisa e o que você vai analisar dentro do seu objeto de pesquisa. Porque você pode ter várias perspectivas de análise sobre esse objeto de pesquisa, né? Por exemplo, exemplificando, vamos trazer isso para um universo completamente diferente, né? Eu estou pesquisando, por exemplo, você vai falar para mim, qual que é o seu tema de pesquisa? Eu vou te perguntar, você vai falar para mim, eu vou pesquisar sobre o coqueiro. O coqueiro? Eu vou te indagar, né? Mas como assim o coqueiro? A árvore coqueiro, professora. Eu vou pesquisar sobre o coqueiro. Ótimo. O que do coqueiro? O coqueiro. Sim, mas sobre a perspectiva espacial do quê? Né? Ou seja, qual que é a espacialidade? Você vai pesquisar sobre todos os coqueiros do mundo? Você vai pesquisar em todos os coqueiros do Brasil, em todos os coqueiros de Cuiabá? Ou você vai pesquisar na plantação de coqueiro no lugar tal? Isso é você pensar sobre uma perspectiva de pesquisa delimitando a espacialidade. Aí você pode me dizer, sim, eu vou pesquisar sobre os coqueiros que tem no distrito Y, né? Ok, tranquilo, opção tua enquanto pesquisador. E aí você vai dizer pra mim, olha, eu vou pesquisar, e qual a temporalidade? Não tem temporalidade, professor, eu vou pesquisar sobre o coqueiro naquele lugar. Sim, sobre todo ano, desde que surgiu a comunidade até os dias de hoje, né, sobre um problema endêmico que aconteceu especificamente, o que você vai pesquisar, né, sobre que tempo? Aí isso também delimita um pouco mais, te ajuda. Aí você pode me dizer, não, mas eu vou pesquisar então na propriedade Y, distrito Y, na época Y. Ok. E o que do coqueiro que você vai pesquisar? Sobre o seu objeto coqueiro que você escolheu? Professora, eu vou pesquisar do coqueiro, sim, mas o coqueiro você vai pesquisar sobre aspectos implícitos, explícitos. O que do coqueiro? A árvore coqueiro, a fruta que ele produz, o coco, ou você vai pesquisar sobre a produtividade, né, com relação qual é a relação da produtividade com o clima, com o tempo, que tipo de terra, de solo, que influência que isso tem com relação à água. Você vai pesquisar o coco, você vai pesquisar a árvore, você vai pesquisar o fruto. Eu vou pesquisar o fruto coco, sim. O que do fruto? O que do fruto você vai pesquisar? A água, a polpa, a utilização da casca para algum tipo de produção. O que você vai pesquisar? Sobre que perspectiva? Você consegue entender que quando a gente pesquisa, quando a gente entende, primeiro, o que é um tema e o que é um assunto, a gente consegue fazer essa diferença. O assunto é alguma coisa grande, né? O tema são os delineamentos, é aquele assunto que você escolheu com os recortes que você quer dar, com a sua característica de pesquisador implícita nele, né? Então, se a gente soltar, por exemplo, numa sala de aula, um assunto que ele consiga desvelar vários tipos de pesquisa, a gente vai ver que muita gente vai ter olhares diferentes sobre o mesmo assunto, com temas completamente distintos. Então, eu gostaria que você pensasse
no seu assunto de pesquisa, sempre escolhendo alguma coisa que você gosta, que você tem interesse, que te desperta interesse, que te dá prazer pesquisar. Depois faz um levantamento mínimo sobre ele para saber quais os desdobramentos conceituais que você vai ter que falar, tratando-se do assunto e do tema que você vai escolher. E aí tenta pensar nesse assunto com foco, com uma determinação, com os recortes que a gente discutiu agora, para ver se esses recortes eles são ou não necessários para a confecção do seu tema. Então o assunto é alguma coisa grande, né? E o tema de pesquisa é alguma coisa já direcionada, já recortada, com o foco de pesquisa que você, enquanto pesquisador, quer propiciar dentro deste assunto de pesquisa, que sempre é bem maior, tá bom? Espero que eu tenha contribuído. Gostaria que vocês pensassem sobre essa questão tema e assunto e principalmente que vocês fizessem os recortes devidos, claro, devidos porque eles não são obrigatórios. É uma carta que você tem na manga que você pode utilizar caso você perceba que a sua pesquisa está tomando uma proporção muito maior daquilo que você se prontificou em fazer, tá bom? Espero que eu tenha contribuído e até a próxima aula. Tchau, tchau!